Bonsoir! Você chegou no Mais do Mesmo. O Mais do Mesmo ele é um programa produzido pela ILPN Montreal que tem como propósito principal falar mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. E a única novidade que nós buscamos aqui é a novidade de vida. Hoje, basicamente, eu estarei com esse programa gravado, pois estarei em uma reunião com o pastor Wallace, exatamente esse horário que nós estamos aí apresentando o Mais do Mesmo. Mas eu queria que você permanecesse e não saísse para aproveitar o conhecimento, para aproveitar esse momento de reflexão sobre a palavra de Deus. E como eu tenho falado, hoje nós vamos falar sobre o Jesus, o Salvador único e suficiente. Nós estamos aí numa reflexão, crendo no Filho, conhecendo mais de Jesus. Quem era o Jesus bíblico? O Jesus no seu ministério terreno, na sua docência. Jesus como Salvador único e suficiente. E nós vamos ver na quinta-feira sobre a suficiência da ressurreição. Como é importante Jesus ter ressuscitado dos mortos. Bom, o Mais do Mesmo ele é quase sempre ao vivo. Hoje estamos gravado. E ele é um programa destinado primeiramente aos nossos irmãos da ILPN. Mas se você não faz parte da nossa igreja, se você não está congregando conosco, você é mais do que bem-vindo. Você é o nosso convidado especial a participar conosco de terça a quinta-feira, somente 3 dias. Terça a quinta-feira, das 18h02, aqui no horário de Montreal, no Canadá, e às 19h02, no horário de Brasília, aí no Brasil. E sempre às 18h02, para que a gente não esqueça as palavras do salmista que está no Salmo 18, verso 2, que diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Bom, para que a gente possa afirmar que Jesus é o Salvador único e suficiente, nós precisamos entender que ele foi um Salvador prometido por Deus. E aí você me pergunta, mas como é que eu posso explicar isso, pastor? Como é que eu posso entender isso? Aonde tem isso na Bíblia? No primeiro livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro das origens, no capítulo 3. Deus, após o pecado dos nossos pais, de Adão e Eva, Deus, ele vem com juízo sobre o casal. Ele determina um juízo ao casal. Mas Deus também ele faz uma promessa. Ele diz o seguinte: eu porei inimizade entre ti, falando da serpente, aqui na simbologia do próprio Satanás, e a mulher, que seria Eva, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. E aqui, nessa passagem, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos o proto-evangelho, que é o que conhecemos dentro da teologia. É o início, o princípio do evangelho. Aí é o primeiro vislumbre histórico do evangelho de Jesus Cristo. Aquele que viria em graça restaurar o seu povo à comunhão com Deus. Aquele que viria religar o povo que estava perdido novamente com Deus. Ele viria, como de fato ele veio, da semente da mulher. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 até o 25, relata essa história. Se constituindo no segundo Adão, ou seja, Jesus, Paulo vai falar isso em suas cartas, ele é o segundo Adão. Veio o primeiro Adão, e esse primeiro Adão que foi criado por Deus pecou em desobediência a Deus. E Jesus ele veio como o segundo Adão. Se Jesus não fosse constituído ou descendente do primeiro casal, ou seja, de Adão e Eva, a promessa de Deus teria falhado e Cristo não poderia ser o representante legítimo do seu povo. Por quê? Porque ele não seria humano. É simples assim. Por outro lado, se Jesus pecasse, o seu sacrifício
não teria um valor vicário, pois ele mesmo precisaria ter os seus pecados expiados. Se Jesus fosse um pecador, ele não poderia morrer pela humanidade, porque ele se tornaria o quê? Injusto, como nós também somos injustos diante de Deus. Ele precisaria de um justo para que morresse e expiasse os seus pecados. Então, se Jesus fosse um pecador, o seu sacrifício de nada valeria. Por quê? Porque ele precisaria de alguém para perdoar ou expiar os seus pecados. Mas o interessante é que a Bíblia nos informa que Jesus, ele veio da semente da mulher, sendo que verdadeiramente homem. Jesus, ele é homem, não obstante ser verdadeiro Deus também. Todavia, sem pecado. Então nós entendemos, e a Bíblia nos revela, que Jesus tinha duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Era o Deus homem. Jesus cumpriu o propósito de Deus a despeito de todas as tentativas de Satanás para frustrar. Frustrar tanto o propósito de Deus e frustrar o próprio Deus em relação à pessoa de Jesus. A graça de Deus é mais forte do que a obra pecaminosa do homem. A vida é mais forte do que a morte. João Calvino, em seu livro As Institutas, ele diz que Cristo suplantou a Adão. O pecado deste é absolvido pela justiça de Cristo. A maldição de Adão é destruída pela graça de Cristo. E a vida que Cristo conquistou tragou a morte que precedeu de Adão. Você poderia me perguntar, mas por que ele nos salva dos nossos pecados? E por que a salvação não pode ser buscada ou encontrada em nenhum outro? A resposta te darei agora. Porque a salvação é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Eu vou repetir. Porque Jesus, ele nos salva dos nossos pecados e porque nós não podemos ter ou buscar ou encontrar salvação em qualquer um outro. Porque a salvação é uma prerrogativa de Deus. Ele tem o poder e a total de liberdade para salvar a quem ele quiser. A palavra diz que a salvação pertence somente a Deus. Isto está no livro de Hebreus, as cartas ao Hebreus, no capítulo 2, versículo 10. O autor, ele diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Por causa disso, a nossa salvação, meu irmão, repousa unicamente em Deus. A Bíblia diz que a salvação, ela é oferecida por Deus unicamente através de Cristo, mediante a pregação da palavra. Jesus Cristo, ele é o único Salvador. No Evangelho de João, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 14, o autor diz: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. João dizendo à sua audiência: e nós, discípulos e apóstolos, temos visto que o Pai, e damos testemunhos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. A Bíblia nos diz que a salvação é o resultado da nossa eleição. Deus nos escolheu na eternidade para a salvação em Cristo Jesus. Isso está nas cartas em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, no próprio Deus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua
vontade. A Bíblia nos diz que a salvação é uma obra da graça de Deus. A nossa salvação é decorrente do pacto da graça. A nossa salvação é decorrente da aliança da graça. Cristo deu a sua vida em favor de todos aqueles que o Pai lhe confiara na eternidade. Assim, todos os homens que creem, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eles foram salvos pela graça de Deus. João, no capítulo 6, versículo 39, ele diz: "E a vontade de quem me enviou é esta", Jesus falando à sua audiência, "e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia." A Bíblia nos diz que a salvação é segundo a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é uma demonstração da sua bondade para aqueles que estão em pecado. Misericórdia sempre pressupõe a necessidade daquele em quem ela é exercida. Misericórdia sempre, repetindo, misericórdia sempre pressupõe a necessidade daquele em quem ela é exercida. Efésios, no capítulo 2, versículo 4, até o versículo 5, a palavra de Deus nos diz: "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos." A Bíblia nos diz que a salvação ela é efetiva pelo poder soberano de Deus. A nossa salvação ela é decorrente, primeiramente, da vontade soberana de Deus. Deus age através da sua poderosa palavra, conduzindo-nos, levando-nos a Jesus Cristo. Deus dá-nos a certeza de que fomos salvos pelo poder da sua graça, confirmando, selando, edificando, santificando e preservando-nos até a conclusão do seu propósito em nós. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que a nossa salvação é por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus salvou e salvará todo o seu povo. Jesus salva o homem todo e Jesus salva o homem eternamente. É Ele quem faz tudo. Por isso, o homem não pode criar a graça. Antes, ela lhe é outorgada. Ou seja, antes, a graça, ela é nos concedida, devendo ser recebida, sem torná-la vã em nossas vidas. Amanhã, nós falaremos sobre a ressurreição de Jesus como um fato incontestável. Não perca, estaremos ao vivo com você. E assim, a gente termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, a glória sempre será de Deus. E naquilo que eu errei, a glória será minha mesmo. E amanhã, se Deus quiser, nós teremos mais das mesmas escrituras, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. Que Deus te abençoe. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Até mais, meus irmãos. Que Deus os abençoe e até amanhã.